Começa agora o programa Mais Saúde, que vocês sabem, é da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Sabrina, que é médica oncologista no Hospital do Câncer, e ela é responsável tanto pela oncologia nesse estágio inicial das consultas, como também o projeto Humanizar, que para mim é o mais bacana de todos, que é quando as pessoas imaginam que não tem mais o que fazer pelo paciente, eles entram e mostram que tem muito o que ser feito. E além disso, quero que você assista até o final do programa, porque a gente traz um depoimento muito bacana de um paciente que mostra que a gente tem que investir mesmo na prevenção. Isso tudo é o tema do programa, que está apenas começando e vocês são, obviamente, meus convidados. Vamos lá? Bom, nosso bate-papo, então, neste final de semana é com a doutora Sabrina. Ela já participou do programa Mais Saúde recentemente, num simpósio, que nós realizamos em parceria com a Universidade Federal de São João del Rei e o Hospital São João de Deus. E na oportunidade, não sei quem se lembra, eu já havia falado, que queria trazê-la aqui para a gente conversar um pouco, com mais tempo, explicar o que a gente pode levar para vocês sobre o câncer, sobre a prevenção, sobre o que há para fazer, e sempre há muita coisa. Então, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Meu nome é Sabrina Rolim Amorim, e eu sou médica oncologista no Hospital do Câncer, como já foi falado, e eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre cuidados paliativos também, Com certeza. Para a gente abordar o câncer de uma forma mais simples, tentar abordar de uma forma mais simples para tirar e esclarecer as dúvidas. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas, acho que a gente tem que falar, Porque quando a gente esconde, ou tenta colocar panos ali para disfarçar, as pessoas vão ficando com medo, E o câncer já é assim, sinônimo de morte há muito tempo, E a gente consegue, trazendo informação, mostrar que não é nada disso, que o câncer é uma doença séria, obviamente, que requer cuidados, não é como uma gripe que melhora sozinho, que eu, inclusive, estou gripado, peço perdão a vocês que estão assistindo, porque ver o Paulo lá no programa, tudo bem, mas ainda com essa voz é difícil, Então, me desculpem, mas brincadeiras à parte, o câncer não é como um resfriado, Ele, para a gente poder começar a explicar quais são as diferenças do câncer para a maioria das doenças que também são sérias, mas que têm uma linha de tratamento diferente. Com certeza. O câncer nada mais é do que uma célula que começou a se multiplicar de maneira desordenada. Por qual motivo? Por diversos motivos, a grande maioria são por fatores externos mesmo, cerca de 10 a 15% relacionados aos fatores hereditários. Fatores externos, tabagismo, etilismo, maus hábitos de vida. E essa célula, por algum motivo, esses motivos externos ou hereditários, ela começa a se multiplicar de maneira desordenada. Normalmente, no nosso organismo, a gente tem um sinalzinho que a gente manda a célula parar de multiplicar. E a célula do câncer, ela perde esse comando e começa a se multiplicar de maneira desordenada. E essa multiplicação, ela é indefinida, na maioria das vezes, até que se tome uma providência, qual seja cirurgia ou tratamento quimioterápico. É interessante você falar esse mecanismo que o nosso organismo tem de interromper esse crescimento. A quimioterapia, por exemplo, ela vai nessa linha de tentar interromper, fazendo o que o organismo não tem feito. Exatamente, tentar interromper a proliferação dessa célula. E aí a quimioterapia, na tentativa de interromper a proliferação dessa célula, interrompe a proliferação de outras células do nosso organismo que estão saudáveis. Por exemplo, as células do trato gastrointestinal e, por isso, as náuseas, vômitos, diarreias associadas à quimioterapia. Interrompe a proliferação normal das células de defesa e, por isso, os pacientes ficam mais susceptíveis a infecções oportunistas. O que são infecções oportunistas? Que eu costumo falar com os pacientes. A gente está em contato com micro-organismos e bactérias o tempo todo. Só que o nosso organismo combate e a gente nem sabe, muitas vezes, que teve contato com esse tipo de bactéria. Num paciente que está com o sistema imunológico deprimido, essa bactéria pode causar uma infecção gravíssima. E por isso o cuidado do paciente e a atenção durante a quimioterapia para os sintomas de infecção, principalmente febre.
voltando ao raciocínio, impede a proliferação das hemácias e aí o paciente fica com anemia do sistema imunológico e sanguíneo em geral. Nessa linha de tentar combater o câncer, combate também as células saudáveis. Por isso os efeitos colaterais tão intensos que os pacientes sentem. Uma vez a gente conversou, eu não me lembro agora qual foi o médico, realmente eu não lembro, mas a gente falou uma coisa muito interessante, porque as pessoas pensam, né, a pessoa tá careca, né, o câncer, né, tá fazendo tratamento do câncer, faz ficar careca, o câncer que deixa a pessoa careca, e não é isso, né, na verdade a própria quimioterapia, ela destrói todas as células que multiplicam rápido, né. E nem todas as quimioterapias vão destruir, vão deixar a pessoa careca. Alopécia, né, que a gente chama. Existem quimioterapias, por exemplo, geralmente a quimioterapia que a gente faz na adjuvância, né, que é no pós-operatório do câncer de intestino. É uma quimioterapia que não deixa careca. O cabelo pode cair e ficar mais fraco, mas geralmente, em mais de 90% das vezes, o cabelo fica preservado. Agora, por exemplo, a quimioterapia do câncer de mama. Inevitavelmente o cabelo cai. É muito difícil a gente ter alguma paciente que não vai ter alopécia, que é a queda de cabelo. E nesse caso do intestino, por exemplo, é a forma com que ela é administrada que é diferente ou é o medicamento mesmo? Não, é o medicamento. Que não tem esse efeito? Exatamente. Existe uma variedade imensa de quimioterápicos. Não tem um monte de antibiótico? Existe um monte de quimioterápico também. Cada um específico para um tipo de câncer. E aí o quimioterápico que a gente usa para tratar o intestino, ele tem essa propriedade, não causa alopécia. Exatamente. Aquele medicamento vermelho que as pessoas pensam, né? Nossa, tá tomando até a vermelhinha, vermelho, exatamente. E acham que é porque é mais sério, né? Que ele é mais é o mais tóxico, né? Não, existem quimioterápicos muito mais tóxicos do que ele. Eu acredito, assim, que o visual, né? Você vê uma medicação vermelha, parece ser mais tóxico e realmente causa náusea, causa vômito, o cabelo cai, mas muitas vezes o paciente tolera muito bem esse tratamento. E uma última dúvida ainda com relação aos quimioterápicos. Uma vez eu lembro de uma pessoa me falar que tem um médico, né, um paciente, na verdade, ele deu duas opções de um medicamento que poderia ter esse efeito colateral da alopécia, né, de cair o cabelo, e outro que não. Mas, em compensação, ele dava muito ressecamento, por exemplo, nos pés, lábios, né? Exatamente. Isso é verdade mesmo? É verdade. O que é a diferença? Tem essa opção, todo mundo que vai fazer não. tratamento? Eu não sei qual o tratamento específico, né? Eu também não lembro, passado sim, mas como existem uma gama de quimioterápicos, e dependendo do tipo de doença que o paciente está apresentando, do grau da doença, do estadio da doença, às vezes a gente consegue adaptar as drogas. E o tempo todo a gente faz isso, eu falo muito assim com os pacientes. Eu tenho que tratar o câncer junto com o paciente. Às vezes o tratamento indicado para o câncer é mas o paciente está ali e ele não vai tolerar. Então, a gente tem que fazer esse tipo de adaptação. No caso dessa paciente em especial, não sei. Por exemplo, a paciente que tem um problema cardíaco, ela não pode receber a vermelhinha. Então, a gente tem que adaptar a quimioterapia dela. Tudo é adaptável, porque o ser humano, ele não é igual. Cada um manifesta de uma forma, cada um sente o efeito adverso de uma forma. O que a gente faz dos eventos mais prevalentes, estudo em estudo, né? Pega um estudo com a população e vê quais os efeitos colaterais mais prevalentes. Mas às vezes uma pessoa teve diarreia, uma diarreia grave, vai entrar na porcentagem lá de eventos adversos, pequenininha, não é o mais comum, mas pode acontecer. E o principal, né, eu acho que a principal diferença, né, a gente vê que é um tratamento humanizado, né, porque não é o paciente que está chegando, não é a doença que está vindo ali, né, na porta do consultório, é uma pessoa, né, que eu vi uma coisa muito bacana, foi até a Sara que falou, enfermeira da prevenção, que às vezes naquele dia o câncer é o menor dos problemas que aquela pessoa tem. Exatamente. Pode ser que ele está com uma questão muito mais grave em casa, ou um problema social diverso, né? E o câncer para ele não é o de menos ali, né? Exatamente. Doutora Sabrina, dentro do hospital, assim, os pacientes que têm essa vivência, né, de contato com médicos, enfim,
Para eles é um pouco mais simples, porque eles têm que aprender, ainda que seja na marra, a lidar com essa situação. Mas para uma pessoa que vai começar agora um tratamento, aí, por exemplo, uma mulher que o mastologista identificou ali um nódulo no seio e mandou para a biópsia. Exatamente, a biópsia, e depois marcou uma consulta com um oncologista. Dentro da medicina, de forma geral, é muito comum a gente ver as pessoas com uma dor, por exemplo, no estômago, já vai e marca direto um gastro. Tá com uma dor no pé, marca um ortopedista. Como funciona dentro da oncologia? A porta de entrada seria o oncologista, ou dependendo do caso, já marca direto a consulta com o cirurgião ou algum outro profissional? Entendi. O que acontece? O paciente que está com, por exemplo, o diagnóstico de câncer de mama. Esse paciente passa por uma triagem, muitas vezes é feito por nós médicos mesmo. E a gente mesmo avalia. Paciente com câncer de mama, nódulo de 3 centímetros, já tem a biópsia, mastologista. É o mastologista que deve avaliar ele primeiro. Porque ele faz a cirurgia e depois vem pra gente. Então, existe uma triagem prévia, feita por médicos, ou o cirurgião aqui do Hospital do Câncer mesmo, ou o oncologista. Por isso que o paciente ele é encaminhado já no hospital. É assim, por exemplo, o médico do interior ou o clínico que teve a biópsia de câncer. Aí esse paciente ele é encaminhado para o Hospital do Câncer. Quando ele chega no Hospital do Câncer, que ele vai ser direcionado ou para o cirurgião ou para o oncologista. A equipe já vê a própria ficha dele, exatamente. O diagnóstico, né? Isso. Antes de ver o paciente, ele entende a doença e encaminha. A não ser que o paciente já tenha sido tratado. Às vezes isso acontece. Nós temos também cirurgiões no interior que já reconhecem o problema, tratam e aí sim são encaminhados diretamente para o oncologista. Entendeu? Mas quando é o clínico da atenção básica, ele faz o diagnóstico, fez uma endoscopia do estômago, biopsiou, aí ele manda para o Hospital do Câncer. Na hora que chegar aqui, a gente define para onde ele vai. Bom, são várias dúvidas, inclusive a Renata, ela esteve aqui próximo à Com e algumas pessoas participaram. Tem algumas dúvidas que eu gostaria que você nos ajudasse a esclarecer. Então vamos à primeira delas. Ok, Paulo, eu estou aqui no hospital e agora vamos saber as dúvidas que o pessoal tem aqui. Eu sou o Gabo, da cidade de Cláudio, Minas Gerais. Doutora Sabrina, eu queria saber sobre a metástase, a velocidade que ela passa de um órgão para o outro. Como é que é? Cada pessoa de um jeito, como é que funciona? Cada organismo reage de um jeito, como é que é? Bom, Galbo, é interessante sua pergunta. A velocidade da metástase, isso vai depender demais do tipo de câncer. Cada um responde de um jeito. Às vezes existe um câncer de mama que é mais indolente. O que significa isso? É um tumor, eu costumo falar assim com meus pacientes, mais bonzinho, né? Se a gente pode chamar algum tumor de bonzinho. Mas é um tumor que tem uma característica de se multiplicar mais devagar e tem aquele câncer de mama que se multiplica muito rápido. Esse tipo de câncer que se multiplica mais rápido, ele tem capacidade de gerar metástase muito mais rápido do que aquele que se multiplica mais devagar. Mas aquele que se multiplica devagar também tem capacidade de gerar metástase, mesmo que seja de uma forma mais lenta. Né? Então isso vai variar muito. Por exemplo, eu dei o exemplo só do câncer de mama. Tem o câncer de intestino, um câncer de pâncreas, por exemplo, geralmente, desde o diagnóstico já é um câncer mais agressivo, com uma capacidade maior de crescer localmente e de gerar metástase, principalmente hepática, para o fígado. Então, isso tudo depende muito do tipo histológico da doença. E no caso do câncer de pâncreas, né, esse exemplo que você trouxe, ele está associado mais a fatores externos ou genéticos? Porque é raro, né? A gente não ouve tanto falar. No consultório é raro. É um tumor não tão prevalente, mas tem bastante. Geralmente é bem agressivo. E mais voltado para fatores externos? Externos, exatamente. Cigarro, não tem álcool, né? Não tem aquela associação tão estreita. A gente sabe que hoje em dia o cigarro é carcinogênico, né? Mas a gente tem relação direta mesmo, por exemplo, do cigarro com pulmão, do cigarro com bexiga. Agora, claro que os fatores externos em geral, o cigarro, bebida alcoólica, hábitos de vida, estão relacionados com todos os tipos de câncer. Então, provavelmente, o de pâncreas também está dentro dessa associação. Ok. A gente vai fazer um pequeno intervalo
A gente tem outras dúvidas que eu gostaria de trazer e uma história muito bacana. É um depoimento de um paciente, né, que fez um tratamento de câncer de próstata, se não me engano, e a primeira consulta dele aqui na COM foi com a doutora Sabrina. Então a gente vai conhecer a história, né, o caso dele, e só que depois do intervalo. A gente vai rapidinho e volta já já com o programa Mais Saúde, que você sabe, é da COM contra o câncer pela vida. Não saia daí. Gente bonita do bem, nós estamos aqui para convidar você com um festão tradicional e bom demais da conta. É o 7º Arraial da Dona Gerada, a Tita. Dia 22 de julho, sábado, na rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Totalmente beneficente para contra o câncer pela vida. Participe você também, uai. Traz a família, os amigos e o crush. Olá, estamos de volta e hoje recebemos a doutora Sabrina, que está aqui ao meu lado. Ela é médica oncologista no Hospital do Câncer e, além dessa área de atuação, ela também trabalha com um projeto muito bacana que nós temos aqui na COM, que é o projeto Humanizar, de cuidados paliativos. Mas eu vou deixar ela explicar a vocês, porque é muito legal esse trabalho, porque a gente vê as pessoas que, às vezes, quando a gente acha não tem mais nada o que fazer, não tem mais esperança, né? É aí que entra esse trabalho de vocês e mostra que estavam todos enganados, sim, né? Sim. Eu gosto muito de falar do Humanizar. Eu sempre falo isso, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. É um projeto da ACOM, de cuidados paliativos, com uma equipe multidisciplinar. Então, vamos lá, o que significa isso tudo? Equipe multidisciplinar. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, todos trabalhando juntos, visando o bem-estar do paciente e da família. E o que são esses cuidados paliativos? Os cuidados paliativos, em geral, eles se iniciam quando aquele paciente ele recebe o diagnóstico de uma doença que não tem cura. Por que eu estou falando isso? Porque existem cânceres que têm cura, mas existe aquele câncer num estágio mais avançado, ou que era um câncer, a princípio, curável, mas que recidivou. E aí, quando esse paciente recebe esse diagnóstico, ele ainda vai fazer tratamento, quimioterapia, mas o nosso objetivo maior com esse tratamento é prolongar a sobrevida desse paciente, que seja deixando uma doença estável ou apresentando resposta também, depende de cada paciente. Mas é um paciente que vai ter que ter acompanhamento ali, de perto com a gente o tempo todo. Quando esse paciente tem o diagnóstico de um câncer incurável, o ideal é que esse paciente já comece a ter um acompanhamento multidisciplinar, o paciente e a família. Às vezes a gente consegue isso sempre? Não, porque são muitos. E muitas vezes o paciente está muito bem. Às vezes nem ele quer ainda, porque ele está muito bem. Quando começa a piorar, a doença começa a progredir, as dores começam a ser mais intensas, ele já sente falta. E é aí que a gente entra. Quando os cuidados paliativos específicos, né? Porque os gerais são esses. Teve a doença, o ideal já seria o paciente já entrar para essa equipe. O específico é aquele que o paciente tem algumas semanas até 6 meses de vida. Eu não gosto muito de ficar falando assim, 6 meses, semanas, não é muito assim a gente que define, né? E os pacientes surpreendem muito a gente. Mas a gente tem uma noção, dependendo do tipo de doença. E aí esse paciente, ele começa com os nossos cuidados médicos, os cuidados da enfermagem, uma ferida. A enfermagem mesmo faz essa triagem do tipo de dor que o paciente está sentindo, passa para a gente para tentar equilibrar os analgésicos que ele está tomando. A fisioterapia muitas vezes ajuda também esse paciente até movimentar mais. O que é o nosso objetivo aqui? É tentar deixar o paciente não perder a autonomia dele. Tentar deixar ele fazer as coisinhas dele em casa, viver bem, ter bem-estar, ter prazer em viver. E tem aqueles cuidados paliativos no final da vida. Aquele paciente que talvez em 72 horas a gente saiba que não vai estar mais aqui. Muitas vezes esse paciente está no hospital. E às vezes a gente também não consegue definir esse tempo tão preciso. Quando o paciente está no hospital, a gente consegue um preparo melhor da família. Mas às vezes esse paciente está em casa. E aí a importância da gente já ter vindo trabalhando com esse paciente tempo, né? E com a família. Com o paciente é super importante e muitas vezes
ele mesmo já entendeu, ele já aceita, ele já convive bem com isso. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, né? Eu falo que a diferença do paciente que tem um câncer avançado é que talvez aquela data já esteja mais próxima para ele. Mas a gente não sabe. Pode sair daqui, amanhã, né? Agora exatamente, acontecer alguma coisa. Exatamente. Então, às vezes, quem mais precisa de preparo é a família. Às vezes é a família que precisa de entender melhor o processo, a família tem muito medo. Às vezes pergunta, mas como que vai ser? E o que eu vou fazer se ele morrer aqui? E a gente tenta tranquilizar e tenta passar o passo a passo mesmo de como que vai acontecer. A gente não consegue prever com muita... acertando sempre, mas a gente consegue dar um norte para a família. E tranquilizar, que eu acho que é o principal, né? Exatamente. O feedback que a gente tem dos pacientes é muito positivo. Eles às vezes voltam, a gente faz reuniões com os familiares de pacientes que já perderam alguém e eles fazem os depoimentos, eles falam pra gente o tanto que a gente foi importante. Às vezes a gente não consegue nem tratar aquela dor, mas só dele ver a gente lá, a gente conversa, bate um papo, ele já se sente confortável e acolhido. É um trabalho, assim, muito bacana. Acho que vocês em casa conseguiram muito legal. Sentir um pouco disso, né? Doutora Sabrina, eu tenho mais 2 perguntas. Eu queria, né, antes de encerrar o nosso tempo, que eu tô vendo que já está quase, responder essas 2. Então vamos lá com mais uma dúvida da rua. Meu nome é Jandira, sou da cidade de Cláudio. Queria saber se o câncer de próstata tem cura e do colo do útero e de mama, se é igual. Então, o câncer de próstata tem cura, o de colo uterino tem cura e o de mama também tem cura. Isso tudo vai depender do estadio que a doença foi diagnosticada. Ok. Tem mais uma dúvida? Vamos lá para a gente terminar? Sou o Nilson de Itaúna. Queria saber, doutora Sabrina, qual a importância de fazer o exame de prevenção de próstata? Bom, Nilson, o exame do toque e o PSA... É um exame que assim, a gente já tem visto a indicação desses exames, principalmente naqueles pacientes que têm história familiar de pai ou irmãos já com diagnóstico de câncer de próstata, que aí deveriam estar fazendo o preventivo a partir dos 45 anos. E a importância dos pacientes acima de 50 também começarem a ir no urologista, fazer o exame da próstata e o PSA. Por quê? Um tumor detectado mais precocemente, ele tem um potencial de cura maior. Ok. Bom, o nosso tempo, infelizmente, o relógio já está até piscando ali, já encerrou. Mas antes eu queria que você assistisse junto com a gente um pequeno depoimento que a Renata colheu de um paciente, que foi a primeira consulta, inclusive, com a doutora Sabrina. E aí a gente volta para se despedir de vocês. Então vamos lá? Olá, Paulo. Eu estou aqui na casa de apoio com o senhor José Rocha e a esposa dele, a senhora Elizabeth. O senhor José vai contar um pouquinho para nós de como foi e como está sendo o tratamento do câncer de próstata, né, senhor José? Perfeitamente. Então, eu venho acompanhando desde 2012, sempre indo ao médico todos os meses, todo ano. E quando foi em 2013, eu constatei, através do médico, que tinha esse problema. Então, fez uma cirurgia em 2013. E vem acompanhando sempre com o PSA 0. Quando foi em 2016, deu um PSA alterado. E fui encaminhado para procedimento de ver o que seria nesse PSA que estava alterado, né? E me encaminharam com a doutora Sabrina, que me fez a avaliação, e eu estou fazendo a radioterapia. Entendi, senhor José. Então, vamos falar assim para o pessoal de casa. Desde sempre, o senhor José fez acompanhamento, foi ao médico todos os anos e com a facilidade desse diagnóstico precoce. E agora ele está em tratamento, né, aqui na ACOM, terminando a sessão da radioterapia. Falta essa semana só mais 4, um total de 35. E qual é o recado que o senhor pode deixar para os homens, que a gente ainda vê muito esse preconceito, esse receio, né, de fazer o exame de próstata e também desse acompanhamento médico? Qual que é o recado, qual que é a importância que o senhor enxerga hoje? A importância é que procure um médico, faça sempre o preventivo, faça essa orientação médica que quanto mais cedo descobrir,
tratamento mais eficaz. Bacana. E, senhor José, conta pra gente, como você já conhecia, né, a ACOM? O senhor, inclusive, é doador da ACOM. Muitos anos a gente é doador da ACOM e nem sabia que um dia fosse precisar. Então, através do Dr. Telmo, fui encaminhado à ACOM. Foi onde veio o médico orientar a fazer esse procedimento. Bacana. E, senhor José, como você está sendo tratado aqui na ACOM? Você imaginou, né, que seria essa dimensão de casa de apoio, o Hospital do Câncer, alimentação? Muito bom, muito bom. A casa de apoio é uma bênção. Aqui se faz de tudo pelo paciente. Tem tudo que você precisar aqui. Alimentação, médico, dentista, tudo que você necessitar aqui te dá o suporte. Isso é muito bom. Agradeço ao senhor José e à senhora Elizabeth pelo esse depoimento, por essa história de superação também, que agora chegando ao fim é vida nova e continuar, né, sempre indo ao médico, acompanhando, né, senhor José? Sempre acompanhando, não pode esquecer. Bom, depoimento bacana, né? A gente vê, então, a importância da prevenção, né, doutora Sabrina? Acho que é o principal, né? Para não entrar dentro de projetos como Humanizar, que apesar de muito bonito, de muito legal, né, o ideal não é, né, a pessoa entrar nesse projeto e sim conseguir a cura, né? Exatamente. Porque muitos cânceres têm essa posição. A prevenção é extremamente importante, mas a gente não esquecer também que muitos cânceres ocorrem. Mesmo um paciente saudável, ele pode desenvolver um câncer. E não é para ele sentir também que ele errou em algum momento na vida, né? Ok, nós conversamos com a doutora Sabrina Rolim Amorim, ela é médica oncologista no Hospital do Câncer, e eu aguardo vocês então na próxima semana com um programa novinho. Um grande abraço para vocês, pessoal, fiquem com Deus, até mais.